Muito bem, amigos do cooperativismo, estamos de volta com mais um Momento Coamo. Na vida tem tempo para plantar, tempo para colher. E no programa de hoje, a gente vai falar agora dessa expectativa para essa nova safra de verão 2024-2025 e como você cooperado é beneficiado com isso. Para falar sobre esse grande trabalho, esse grande esforço que a Coamo tem para você cooperado, o nosso convidado é o diretor de Logísticas e Operações, Edenilson Carlos de Oliveira. Edenilson, bem-vindo ao nosso Momento Coamo. E você sempre fala, né, que uma safra não se prepara de uma hora para outra e tem muito tempo. E está chegando aí, estamos na segunda quinzena de setembro, para começar esse plantio, se Deus quiser, de uma safra maravilhosa 2024-2025. Qual é a expectativa da Coamo e da sua diretoria que faz essa entrega e todo esse trabalho para essa safra que está começando? Olá, Elivaldo, olá a todos. Bem, é um novo ciclo que se inicia, né? A gente começa aí uma nova safra através do plantio. No fundo, começa lá quando a área falando das diretorias da Coamo, né? Então, quando a diretoria de suprimentos e assistência técnica, através da sua equipe nas unidades, senta com o cooperado e faz esse plano, né? Geralmente a gente solta o plano de verão aí por volta de abril, maio. E depois disso desencadeia todo um processo de planejamento e execução logística, né? Então imagine que lá em abril, maio, né, acontece os nossos planos, o cooperado senta, faz seu planejamento junto ao seu agrônomo, isso cria uma carteira de pedido para aquele cooperado, que cria para aquela unidade, a diretoria de suprimentos e assistência técnica vai isso, compra de determinados fornecedores, e depois dele feito isso aí, ele passa o bastão, que aí é o operacionalizar isso. Né? Então a gente começa isso geralmente em maio, por aí, a gente começa que a gente chama aí de subir, né? Porque geralmente é Paranaguá, está a nível zero do mar, e você começa a subir isso para o interior. Então é todo um serviço de planejamento, junto com a diretoria de suprimento e assistência técnica, olhando o ponto que nós vamos colocar, quem planta primeiro, as fórmulas, é claro, né? Quando falando de fertilizantes, você tem todo também uma necessidade do fornecedor, uma matéria-prima que chega no navio, enfim. Então a gente faz todo esse planejamento para que chegue agora, nesse momento de plantio, o cooperado tenha à sua disposição algo que ele planejou lá atrás. Então é um serviço gigante, né, que agora estamos aí praticamente encerrando, digamos assim, essa interiorização desses produtos, né, e torcendo aí para boas chuvas, bons plantios e, como disse você, que venha aí uma grande safra. Muito bem, então tem o plano safra, todo esse planejamento, essa procura do cooperado, pelo que ele vai no planejamento estratégico, o que ele vai usar na lavoura, como vai ao mercado, junto com a sua equipe de profissionais, para conseguir esse melhor preço para o cooperado. E depois tem essa logística, como você falou, né? Com o fornecedor, com a entrega, de chegar em todos essas regiões produtoras, 75 municípios, 3 estados do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Quer dizer, é um trabalho muito grande, né? Sem dúvida. Então você imagine o seguinte, né, que a gente tem que fazer um planejamento. Primeiro a gente tem uma estrutura, uma capacidade instalada anual. Então o ano tem 52 semanas, né? A gente na logística nós trabalhamos nessa parte de bem de fornecimento com semanas. Quando você começa isso aí, a gente tem quase que uma capacidade semanal igual para 52 semanas que eu oferto de caminhões lá em Paranaguá. Sejam eles, né, geralmente, né, a gente tem os farelos das plantas de Dourados e Campo Mourão, e tem a própria planta de Paranaguá que necessita de soja. Então isso me gera uma necessidade diária, que a gente converte isso em semanal. E nós vamos encaixando, de acordo com os planos da área da DIRSAT, esse retorno. Em determinados momentos dessas 52 semanas, a gente ocupa ela praticamente toda com calcário, avançando o calcário nas unidades, para depois o cooperado agora, também nesse momento coincidente com a subida do fertilizante ele está utilizando. E o determinado momento que a gente entra com esse fertilizante, a gente reduz esse calcário de vir de lá para cá. Né? Agora, tem as características regionais da Coamo que a gente tem que observar, porque nós temos diferença grande de plantio, né? Uma coisa, é mesmo que eu falo quando eu vou falar de safra, né? Eu sempre cito na safra, e serve o exemplo do plantio, não é diferente, eu sempre cito Nova Santa Rosa e Guarapuava. Ele é diferente, o momento de plantio é diferente do momento de colheita. Então isso implica dizer que ao chegar nesse momento aqui, até um pouco antes, né? 31 de agosto seria uma linha de corte, eu tenho que estar em Nova Santa Rosa com boa parte do que o cooperado precisa para o plantio lá. Não, não necessariamente eu preciso disso em Guarapuava nesse momento. O plantio é um pouquinho mais avançado. Então a gente também trabalha essa alocação de momento, né? Então eu avanço mais quem planta mais cedo
e encerro essa operação com quem planta mais tarde. Muito bem, e dentro desse, uma vez feita a logística, aí entra todo o trabalho de operação, né? E essa operação é você colocar esse produto, os insumos, todo esse fornecimento do que o cooperado precisa na estrutura da Coamo, né? E é uma estrutura que dá essa segurança, porque o cooperado, dentro do que o doutor Aulo sempre diz, o cooperado vai retirando o que ele precisa na medida que ele quer, na vontade dele. E antigamente, há décadas, nós tínhamos muitos problemas de segurança aí quando o cooperado tinha os seus insumos na propriedade e tinha todos aqueles problemas. Isso é um grande benefício também, né? E esse trabalho de operação de você receber todos os insumos, o que você precisa, todos esses bens aí para entregar ao cooperado no momento que ele precisa. E agora, por exemplo, avizinhando e com o clima regular, as chuvas aí, a partir de agora as máquinas no campo é um cenário maravilhoso de plantio, né? Perfeito. Nós temos hoje uma estrutura gigante nessa área, né? Se a gente for partir para defensivos agrícolas, a quantidade de posições pallets que nós temos aí de verticalização, que também é para armazenar esse para o cooperado e deixar na melhor condição possível para o momento que ele precisa. Nós temos investido bastante, né? Então imagine que eu tenho duas situações logísticas, né? Uma logística da porteira do entreposto para fora, que é fazer isso chegar lá, e também tem a logística ali interna, né? Que muitas vezes a gente dimensiona isso bem, mas claro, você tem um grande poder de concentração. A gente sempre pede para o cooperado antecipar suas retiradas também de fertilizante. Vamos pegar esse momento que a gente passou aí por uma certa estiagem, né? Da chuva, vai todo mundo naquele momento, né? Aí é uma grande concentração. A gente procura avançar um pouco já as entregas para que não haja isso, né, de concentração, porque nós temos que respeitar certos preceitos legais, principalmente trabalhistas, horário de trabalho, folga semanal, interjornada, enfim, tudo isso a gente também tem que pensar. E claro, na infraestrutura, né? E aí a gente vai dispondo de uma boa infraestrutura nos entrepostos, né? Nós temos aí armazéns de insumos em vários locais, a maioria deles hoje na parte de defensivos agrícolas totalmente verticalizados. Estamos com uma ferramenta nova de controle, né, que a gente chamou ela aí de AppLog, que é um desenvolvimento de um aplicativo, né, da cooperativa aqui desenvolvido, que nada mais é que tem uma sigla em inglês aí que chama WMS, que é um gerenciador de armazém. No fundo é um gerenciador de armazém. Qual é a função desse aplicativo e o que o cooperado ganha com isso? Então, você tem, essas são ferramentas que existem aí de prateleira mercado para você comprar software dessa natureza. A gente até tem dois instalados externo, um em Engenheiro Beltrão e em Boa Esperança, mas ele é muito robusto para que a gente precisa e nós resolvemos desenvolver um especificamente para isso. Você tem maiores garantias, né, de assertividade nas entregas, né, porque você codifica, né, através de um QR Code, né, não é bem, vamos dizer um QR Code, onde você identifica a posição que ele está, né, e entrega aquilo corretamente e melhor, né, a hora que o cooperado, que inclusive ele pode fazer via aplicativo, a previsão de retirada dele, essa retirada, antecipar essa retirada lá na casa dele. Isso cai para nós como se fosse uma ordem de serviço, isso vai para o armazenista, que através de um celular ele consegue inclusive antecipar a separação disso. E ele não precisa mais ficar buscando aonde está aquele produto, né? A hora que lança, ou que seja que o atendente faz, ele já consegue pegar, olhar e falar, não, isso está no corredor tal, na posição tal, ele antecipar isso. Então você melhora a assertividade, porque a gente tem riscos, né? Você pode ter falhas humanas, né? Você tem produtos que se você aplicar na soja, você mata a soja, né? E pode ter esse tipo de falha. Então isso ajuda você a não ter essas falhas e além do melhor controle e principalmente para o cooperado que vai ser mais perceptível, né? É a agilidade na entrega. Nós já estamos com 5 unidades prontas já nesse modelo. A gente tem um objetivo aí que até abril do ano que vem, aproximadamente a gente coloca 100% da cooperativa, porque tem todo um trabalho de infraestrutura de Wi-Fi, os dispositivos, preparação do local, inventário de estoque. Então tem todo um trabalho prévio que está muito bem planejado, as fases, né, que a gente almeja aí que até abril aproximadamente do ano que vem, 100% implementado. Ganha eficiência, né? Perfeitamente. E principalmente para o cooperado chegar, onde ele chegar, ele pode utilizar o app para se programar, mas aquele que chega com esse AppLog, que é um trabalho interno, né, envolvendo a nossa equipe dos armazéns e tudo, o cooperado chega, tem assertividade na retirada. Edenilson, para facilitar tudo isso, não é fácil no universo grande como a Coamo, 32 mil cooperados, todo mundo quer retirar na mesma hora o seu produto, conforme a sua região, e para facilitar isso nós temos vários centros de distribuição, né? Para que o produto chegue na hora certa e esteja mais perto do cooperado, né? Então, a gente tem alguns centros de distribuição, né? A gente usa isso principalmente para as coisas um pouquinho mais de frascaria e peça. Temos junto com a Dirsat desenvolvido um trabalho intenso
de inteligência estatística, vamos dizer assim, porque não é fácil você prever a peça. O que há a dizer para o cooperado que a cooperativa tem sim o interesse em resolver, e a gente sabe que aparecem alguns problemas, temos evoluído bastante nisso, né? E esses centros, a ideia é que ele facilite também esse tempo que a gente chama de tempo de resposta, né? Porque nós crescemos geograficamente. Há 20 anos atrás você tinha uma condição geográfica diferente. Hoje, a gente olhar um estoque que está dentro da cooperativa, não necessariamente você tem uma comunicação muito rápida, né, de chegar, cair numa lote, enfim, em uma via que você possa levar. Aí o que a gente faz? Né? A gente estuda as demandas por ponto, por unidade, né? Depois você regionaliza isso numa central, avança boa parte do estoque, segura isso uma parte na central de peças de menos giro, por exemplo, para que na necessidade do cooperado você tenha uma condição melhor de chegar lá. Isso é um estudo multi-área, né? Bastante envolvimento da DISAT, da equipe da DILOP, né? Para estar chegando isso aí, melhorando o atendimento ao cooperado, que é a questão fundamental da cooperativa. Muito bem, então dá para a gente encerrar. Os produtos estão aí, os insumos estão aí, a gente torce realmente para que, conforme o zoneamento, conforme a programação dos cooperados, nós tenhamos uma excelente safra, né? Com bons preços, com boas produtividades, e o cooperado pode ficar tranquilo que a Coamo está atenta, acompanhando todos esses processos aí, esses avanços na inovação, na tecnologia, para que ele tenha sempre os melhores serviços e o produto na hora certa. Exatamente, né? E na agricultura, muitas vezes, o melhor serviço é na hora certa, né? Você não adianta ter a melhor tecnologia na hora errada, o bonde passou. Né? Então, essa preocupação grande nossa, né, de estar isso no momento adequado, é a gente dar esse conforto para o cooperado, né? Porque o cooperado tem que ter essa confiança na cooperativa e nós temos que entregar esse serviço para ele. A hora que ele senta na frente do agrônomo dele para fazer o pedido em abril, que ele almeja plantar em tal dia, nós vamos fazer todo o esforço para que isso ocorra, que é o pactuado da cooperativa com ele, que a gente vai com certeza estar honrando e estar cumprindo com o nosso papel. Muito bem, só para terminar, nós estamos nas vésperas do plantio. Mas a logística não para, né? Porque daqui a pouco tem o plantio, daqui a pouco tem a colheita, daqui a pouco lá na frente é o plantio do milho safrinha, quer dizer, dentro do ciclo da agricultura e no Brasil, que é um país privilegiado, e o cooperado da Coamo, que é um cooperado, um produtor privilegiado, porque ele pode plantar e contar com a Coamo da assistência do plantio até a comercialização e industrialização. Exatamente, né? Recém saímos do final do milho safrinha, estamos aí no trigo. Né? E isso aí a gente já tem que pensar que dia 1º de fevereiro do ano que vem tem soja. Então essa parte, da parte de commodities agrícolas, né, já estamos rodando aí com os planejamentos, executando. Tivemos uma grande movimentação em agosto, vamos ter outra grande movimentação agora no mês de setembro de exportações, né? E isso facilita a safra lá na frente. Né? Isso depende muito do movimento do cooperado, né? Se ele retém ou se ele vende, enfim, é ele que dita o ritmo. A gente teve esse ano um pouquinho mais de liquidação por parte do cooperado, que desenha a gente entrar aí nos últimos anos, talvez com uma safra de um pouquinho mais de tranquilidade, é exagero dizer, mas assim, com uma condição de estar com os estoques mais baixos, né, e você ter a condição de não ter tanto transtorno na safra. É isso que a gente procura, almeja, para chegar lá no dia 1º de fevereiro na melhor condição possível. Ok, Denilson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Momento Coamo, e é esse o objetivo mesmo, mostrar para você, cooperado, muito mais do que a sua cooperativa Coamo faz para você, para que você tenha o melhor produto, tenha o melhor insumo na hora certa e você possa fazer aquilo que você sabe fazer bem feito. Plantar com tecnologia, esperando o clima regular, preços satisfatórios, sempre com o apoio da sua cooperativa. Porque se está na Coamo, está seguro, está em casa. Coamo, a vida é a gente que transforma. A gente volta semana que vem com um novo programa aqui, Momento Coamo. Até lá, ótimo plantio para você e excelente safra.